Olá, malta! Continuando com a nossa análise. No capítulo anterior, nós falamos do zero e da sua característica infinita. Digamos, zero e o infinito. Existe um paradoxo, que é o paradoxo de Zenão, um paradoxo relativo à pluralidade, chamado de paradoxo contra a pluralidade de Zenão. O paradoxo contra a pluralidade é um paradoxo que tem como objetivo contra-argumentar a possibilidade de a pluralidade existir. A pluralidade é o quê? É um determinado objeto ser ou ter todas as características ao mesmo tempo. Um determinado corpo físico ter todas as características ao mesmo tempo. Por exemplo, um corpo ser pequeno e também ser grande ao mesmo tempo. Zenão argumenta que não é possível haver pluralidade, porque ao haver pluralidade, um corpo então teria que ser pequeno e grande ao mesmo tempo. Entretanto, nós concordamos e sabemos que de facto um corpo físico não pode ter a característica da pluralidade. Nós sabemos que a pluralidade não é mesmo aplicável. E nesse aspecto nós concordamos com Zenão de que a pluralidade de facto não existe. Porque conforme Zenão, se um corpo puder ser, vamos lá dizer, pequeno e grande ao mesmo tempo, se ele tiver que ser pequeno, então ele vai ser tão pequeno, que até mesmo não terá nenhuma dimensão. E se não tiver nenhuma dimensão, não terá como ser grande. E se tiver que ser grande, então ele terá que ser tão grande, que será infinito. Ora, há aqui um paradoxo, uma contradição, porque ele não pode ser tão pequeno ao ponto de não ter tamanho e tão grande ao ponto de o tamanho ser infinito. Um objeto, um corpo físico, não pode ter essa característica. Então aqui, Zenão conclui que a pluralidade não existe. Nós estamos aqui trouxemos o exemplo da pluralidade porque queremos levar essa pluralidade para a não coisa. Zenão concorda que se um determinado corpo não tem tamanho, então basicamente o tal corpo não é coisa. Okay? Nós concordamos, não é coisa, não tem tamanho, não é coisa. E que por isso não existe. E como não existe, então a tal pluralidade, como só é aplicável simplesmente às coisas, então não é aplicável a esse elemento que não existe, que não é coisa, que não é. A pluralidade de Zenão é aplicável às coisas, corpos físicos, palpáveis, coisas que nós conhecemos, e não se aplica às coisas que não têm dimensão, que não são palpáveis, vamos dizer, não têm dimensão. Nós concordamos que de facto a pluralidade não existe em relação aos corpos físicos, mas se nós observarmos uma não quantidade como zero, conforme nós abordamos no capítulo anterior, que não é este o objeto de análise de Zenão para a pluralidade. O seu objeto de análise são as coisas físicas. Mas o zero em particular, é uma quantidade que de facto não é quantidade. Porque se a gente tiver um determinado objeto e esse objeto tornar-se tão pequeno, vamos lá dizer, reduzir o seu tamanho, reduzir, se tornar tão pequeno, até não ter mais dimensão. Quando ele não ter mais dimensão, automaticamente ele desaparece, ele torna-se nada, e sendo nada, basicamente o nada da inexistência desse corpo funde-se com o nada existencial que está sempre aí. O nada da inexistência desse corpo que perde a dimensão vai fundir-se com o nada existencial que está sempre aí. Então, o nada existencial
ao qual este corpo se tornou, ao juntar-se com o nada existencial de toda a existência que está sempre aí, eles tornar-se-ão um só. Eles tornar-se-ão um só. Estamos a tentar dizer que o zero, que é uma não quantidade, que também é uma não dimensão, funde-se com o todo existencial, com este nada existencial, com este vazio existencial. Não tem como haver separação do zero, da inexistência de um determinado objeto, que não tem dimensão, que não existe, que não tem tamanho. Este zero deste objeto funde-se com o próprio zero existencial, com o próprio vazio existencial. Não tem como haver separação. E por não ter como haver separação, então este zero, esta zero quantidade, o zero, ele é tão pequeno que não tem quantidade, tão pequeno que não tem tamanho, tão pequeno que não tem tamanho, não tem existência, e por isso e ao mesmo tempo, pelo fato de ele ser tão pequeno, que não tem nenhum tamanho, e fundir-se ao nada existencial, então esse zero, ele é tão pequeno, e ao mesmo tempo tão grande, porque funde-se com o nada existencial. Não há como haver separação entre o nada, que é a inexistência de determinado corpo, com o nada existencial. Não tem como haver separação. O que estamos a dizer é que o nada existencial de um corpo, ao fundir-se com o nada existencial de toda a existência, ele assume essa particularidade. Ele torna-se tão pequeno que por isso não tem dimensão, ao ponto de não ter dimensão, e também tão grande ao ponto de ser infinito, pelo facto de o mesmo unir-se ao vazio existencial. Zenão não aplica o argumento contra a pluralidade às coisas que não têm dimensão. Ele aplica aquelas coisas que têm dimensão, aquelas coisas que são palpáveis. Porque para Zenão, aquelas coisas que não têm dimensão simplesmente não são, simplesmente não existem, então não são consideradas no argumento contra a pluralidade. Ou seja, o argumento contra a pluralidade é apenas para corpos físicos. E assim, Zenão conclui que corpos físicos não têm pluralidade, ou seja, não podem ter várias características ou infinitas características ao mesmo tempo. Porque, também, como no exemplo dito, um corpo físico não pode ser pequeno e grande ao mesmo tempo. Nós estamos a dizer que apenas a não quantidade, apenas o zero, apenas o nada tem a característica da pluralidade. O nada tem a característica da pluralidade. Por ser tão pequeno que não tem tamanho e tão grande que por isso é infinito. É interessante como nada tem a característica da pluralidade. É bastante interessante. Bastante interessante. Vamos olhar para o nada, para o zero, com muita curiosidade, com muita atenção, porque ele é especial, bastante especial.